servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. O Senhor me deu esse texto aqui, ele já falava muito comigo, né? Eu já lia ele em casa, né? Já trazia ele para a meditação dos meus dias, e o Senhor colocou no meu coração para eu trazer. Então a gente vê aqui nesse texto de que Jesus vem até a casa de Marta. Marta recebe Jesus ali, Jesus com seus discípulos, e eles repousam ali na casa de Marta, né? E Marta recebe a casa dela, e sua irmã Maria também mora com ela. E Jesus se acomoda ali com seus discípulos, e Marta logo corre, né, para fazer os seus afazeres. Imagina assim, porque no texto aqui diz que Marta era muito atarefada, estava muito atarefada e se preocupando com muitas coisas, né? Imagino também a preocupação de Marta, né, naquela cozinha, recebendo aqueles vários discípulos ali, né, querendo servir, querendo agradar. Mas Maria, sua irmã, soube ficar aos pés de Jesus e recebeu os seus ensinamentos, né? E eu trouxe aqui algumas lições que a gente pode aprender com esse texto. Marta ali, por andar tão agitada, né, com muitos afazeres, acabou se distraindo com esses muitos afazeres e não soube desfrutar, né, do que Jesus queria lhe oferecer para eles ali naquele momento, né, um ensinamento direto do Pai. E o que eu trago com isso para os dias de hoje, para a gente, igreja, para a gente não andar muito agitado, né? Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, a gente vem para a casa de Deus agitado ainda, né? A gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente, e a gente fica com a cabeça assim longe e não consegue desfrutar do melhor, né? E acabou que essa agitação de Marta tirou ela de se doar, né? O coração dela e os ouvidos para o Senhor. Então, nossos afazeres da vida não podem tirar a prioridade com Jesus. E o nosso serviço no reino não substitui nosso tempo com Jesus, né? Às vezes a gente se doa tanto, a gente quer fazer tantos afazeres na casa do Senhor, e às vezes a gente acha que isso basta, né? A gente entra para a casa de Deus, a gente faz várias coisas, né? Como é bom limpar a igreja, cuidar de coisinhas aqui e aqui, isso é necessário, mas a gente não pode esquecer do que é mais importante, né? A gente tem que se doar, a gente tem que chegar aos pés de Jesus, assim como Maria, como se fosse a última vez. Dar sempre atenção de corpo e alma. Quem fez isso foi Maria. O texto diz pra gente que Marta recebe Jesus, mas quem recebe Jesus na verdade é Maria. Marta abre sua casa, mas ela não corre para fazer os seus afazeres, né? O que eu entendo desse texto, com essa parte, Marta não é de um todo errado, né? Se a gente fala assim, né, a gente repreende tanto Marta assim, mas Marta se distraiu, né? Acabou se distraindo, e às vezes a gente é assim, a gente se distrai demais, né? E nada pode substituir o nosso tempo com Deus. A gente tem que se doar, a gente tem que se separar. Amém, igreja? Amém. A nossa fé, as nossas obras não podem substituir
servir, né? Ali Maria soube primeiro ouvir a palavra do Senhor, né? Eu entendo que talvez ela quisesse até ajudar a sua irmã Marta na cozinha, né, com os afazeres, porque ali havia uma grande recepção, tinha que ter uma grande recepção ali para os discípulos de Jesus. O mestre estava ali na casa dela, mas Maria soube ouvir. Maria soube ouvir, para depois pensar em servir, né? E na casa de Deus também é assim. A gente primeiro tem que ouvir, a gente tem que primeiro se achegar ao Senhor, né? Porque o Senhor quer a todo momento ter uma intimidade com a gente, né? Quer trazer a gente para mais perto, quer trazer os nossos ensinamentos. E a gente só consegue fazer a obra dele com amor se a gente ouvir o que ele tem a ensinar. Porque como que a gente vai ter fé, como, sabe? E isso é muito importante, isso é muito importante. A gente está sempre disposto, né, a fazer a obra do Senhor, mas primeiro a gente deve ouvir, assim como Maria, ouvir, para que depois a gente possa servir. Nós devemos cuidar com as nossas distrações, né? Como eu disse aqui, Marta acabou se distraindo, tentando entregar ali o melhor. Talvez a Marta foi para a cozinha achando que o mais importante daquela reunião ali, de todo aquele ensinamento, ela pode ter achado que o mais importante era ela servir. Mas na verdade o mais importante ali era que Jesus queria servir aquele povo. Jesus é que queria servir, né? O mais importante não estava com Marta, o mais importante estava com Jesus, né? E ela não teve esse cuidado, né? Acabou se distraindo com isso. E o que eu tenho para passar para a igreja é que a gente possa focar na boa parte, né? A boa parte o Senhor está disposto o tempo todo a trazer para o nosso coração. Às vezes a gente vem para a casa de Deus e a gente chama Jesus para estar mais perto da gente aqui, mas a gente chega em casa que é onde Ele quer ter um verdadeiro relacionamento, né? Aí às vezes Jesus está tentando entrar de toda forma, sabe? Para te entregar a boa parte, para trazer alívio ao seu coração, para tirar essa ansiedade que existe na gente, porque Marta estava ansiosa, por isso ela não conseguiu enxergar que a boa parte naquele momento estava com Jesus. E então a boa parte desacelere. Isso que eu tenho para dizer para nós, que a gente possa desacelerar, renunciar a muitas coisas, priorizar, ouvir, não se distrair, né? Porque muitas são as distrações. A gente tem vivido uma geração que se distrai muito, né? A gente se distrai com celulares, com filmes. Não que não seja ruim, mas se for um momento que Jesus, né, naquele momento que Jesus tem a ensinar para a gente, já não é bom. Amém, igreja? Então, que a gente possa focar, que a gente não venha se distrair e ter um entendimento de que o Senhor é o melhor, que o Senhor tem a nos dar é eterno, é de verdade, sabe? E no último versículo aqui o Senhor vai dizer: entretanto, pouco é necessário comer uma só coisa, mas Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus nos entrega, isso nunca nos vai ser tirado. No momento da aflição, a aflição não vai nos tirar o entendimento de que o Senhor é aquele que lança fora todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, né? E a gente deve descansar, a gente tem que escolher, a gente tem que tirar sempre um momento, né, dos nossos dias para entregar ao Senhor e não se distrair. Amém?
Senhor é que Ele quer a todo tempo estabelecer uma intimidade com nós, com cada um de nós. Que a gente possa chamar a presença do Senhor e realmente agarrar ela, né? Dizer assim: Senhor, o Senhor é meu e eu não deixo que o Senhor saia de perto de mim, né? A gente tem andado tão distraído, tão acelerado, né? Que a gente às vezes até separa um momento do dia para estar com Jesus, mas a gente, por ser tão ansioso, tão acelerado com os nossos afazeres, a gente vai deixando para depois e acaba que a gente já ficou cansado no final do dia, a gente já dormiu e vai acordar só no outro dia e a gente acaba não entendendo da boa parte que o Senhor quer para nós. Irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para a igreja, né? O Senhor falou altíssimo no meu coração. Essa palavra não adianta que eu ficar aqui, né, falando muito e muito, sendo que o texto ele é pequeno, como o texto ele é grande, né? Aí a gente fala um pouco mais, mas esse texto aqui, o Senhor falou muito comigo para trazer, né? E eu acredito que se Deus quiser, né, eu vou ter outras oportunidades. Não sei quanto tempo eu preguei, mas isso não importa. Para mim, o que importa é que se eu conseguir falar no coração da igreja, amém, crianças? Jesus tem uma parte importantíssima do crescimento e desenvolvimento de vocês na obra do Senhor, amém? Vocês são valiosíssimos.